desperta a ouvir a palavra dele, a buscar ele. Amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, iniciando mais uma aula que já está perto do fim, nossa revistinha. E vi outra revistinha muito boa também, né? A próxima promete, viu? A próxima, irmã Morgana, é a igreja do Gentil. Eita, aquela ali vai ser boa, viu? Pelo menos é o que eu espero. Mas vai ser boa, só pelo assunto já é boa. Porque eu fiz uma dica. Eu fiz aquele. Tem Jesuscope, é um canal que tem. Aí ele faz a Bíblia comentada por nós. Aí tem o Atos dos Apóstolos, aí você vai escutando, mas você comenta, você começa a escrever. Tem algumas coisas que ele fala que você vê que está dentro da história. Aí você... aplicativo? É um canal no YouTube. É muito bom isso. Aí você vai. Aí quando o primeiro livro foi esse Atos dos Apóstolos. Meu amigo, eu vi as coisas com outros olhos. A gente vai entendendo o passo a passo das coisas que vai acontecendo. Aí é bom demais. Por isso que eu estou muito ansioso por essa revista. E hoje é a experiência transformadora de Jacó, a lição 10 já. É muito rápido, não? A gente pensa que demora, mas é rápido. Todo mundo com a revistinha na mão? Eu não trouxe a minha. Eu ia dar aula para semana que vem, eu só vou ficar aqui. Vem com a gente. Gênesis 28. Mas é bem Gênesis 28. Não pode acompanhar na Bíblia. Gênesis 28. Gênesis 28. Mas eu vou ler primeiro o textuário e a verdade prática. Não sei se os irmãos já notaram isso, né? Que a gente está sempre lendo. Esse início é a apresentação da aula, né? Que é o textuário aqui, ó, e a verdade prática. Né? E o textuário aqui é o versículo-chave que vai ser estudado durante a aula. E a verdade prática é como se fosse assim, a moral da história, né? E mostra uma lição que a gente vai dar, que a gente tem que aplicar, né? Estamos lendo aqui a história dos homens, as suas atitudes, os seus problemas. Mas assim, com esses problemas e as atitudes desses homens, a gente vai tirando lição para nossas vidas. Por isso que tem a verdade prática aqui. E eu espero que eu, Daniel e Samara, possamos apresentar essas atitudes desses homens, dessas mulheres, e espero em Deus que o pessoal esteja aprendendo do jeito que a gente está aprendendo, né? E vou fazer logo uma pergunta aqui, mamãe que está aqui, irmã Morgana que já veio algumas aulas. Se você se lembra de alguma atitude que a gente expõe aqui, desses homens, de Abraão, de Isaac, né? De Jacó, de Agar, de Sara, alguma atitude boa ou ruim que eles tomaram e você tirou uma lição para a sua vida. Primeiro, mamãe. Se lembra? Silêncio de Abraão, né? Nas horas mais que a área precisava falar, mas ele se calava, a obediência dele. A tentativa de Sara, né, querer ajudar a ter o filho. Essas coisas que a gente expôs durante essas semanas, se os irmãos tiraram alguma lição para a vida de vocês. Bom, Magana, se lembra? Muitas, né? Principalmente de Sara, assim, que eu acho que tentou ajudar Deus a cumprir a promessa, né? E vamos dizer que, entre aspas, atrapalhou um pouco, né? Trazendo Ismael junto daquela promessa ali. Que a promessa era para ela e Abraão, né? E ela achou que por a idade dela e dele não seria concretizado nela, mas sim através de outra pessoa. A gente deve esperar o momento certo de Deus e nunca tentar ajudar o Senhor, né? A gente acha que fica na mente da gente que Deus não vai fazer e vai ser de outro jeito, não é nem que Deus vai fazer. Acho que a gente pensa assim, vai ser de outro jeito e a gente vai ser pelos nossos caminhos, né? Pelos nossos pensamentos, mas a Bíblia diz que é muito mais além do que a gente pensa ou planeja, né? É o jeito do Senhor. Às vezes
totalmente diferente daquilo que a gente imagina. É fora da nossa conduta. Sempre é um impossível que acontece. Não é o possível, não está no nosso alcance. Está no possível de Deus, né? Irmã Márcia, se lembra de alguma atitude desses homens que a gente está estudando aí nessas últimas semanas? Uma atitude de Abraão, uma atitude de Isaac, das mulheres deles. Uma atitude boa ou ruim que a senhora tirou uma lição para a sua vida? Eu tiro muita lição. Sempre eu admirei demais a fé de Abraão no monte, quando ele subiu com Isaac. Uma coisa tremenda. E a mãe de Esaú, como é que é o nome? Esaú é Rebeca. É a prova de que a gente não pode agir errado, né? Porque nela tem incluído o desgoeiro do filho, ela nunca mais o viu, né? Morreu sem. Olha, já tenho esquecido dessa aí. Sem ela ver ele, porque ele teve que fugir. Imagina aí com a mãe. Forte, viu? Com a mãe. Depois ela pensar, eu acho que eu morria com a minha consciência pesada. E assim a gente viu que ela gostava, amava muito ele, Pois né? é, e nunca mais vê. Então, Daniela, a gente está Pelo acompanhamento, né? conseguindo expor A intenção essas da- atitudes. E são Expor e coisas que a vocês. gente- Não lembra, né? Que a Vocês- gente já sabia, mas nunca tinha parado Quando para a gente pensar. expõe cada lição, o intuito é que vocês inculquem, né? Inculque é aprender e ficar de lição. Na Isso. cabeça. Eu não tinha. Porque eu já ouvi de cristão, mas cristão que não lê Bíblia. Eu não consigo entender um cristão desse. Que não lê Bíblia. Não existe medita. cristianismo sem a palavra. Não existe. Eu não tinha. Por isso, ler, entender, ler e compreender e guardar para si. Esse é o cristão. O cristão que não lê Bíblia, eu não consigo entender. Às vezes a gente não lembra, mas se começar a comentar, Aí você vai- aí e relembra, né? Isso. Por isso a sua vida diária O bom é nossa. aprender, você aprendendo aí diz, não me lembro, mas quando ele começa a comentar, vem a memória que você já estudou. Eu não me lembro que Abraão tinha rido. Assim, eu li a Bíblia 7 vezes. Ele riu também, né? Que a gente só Sara. Pois é. Mas vamos ler aí o textuário aí. Lê aí, Daniel. Gentileza. O Textuário é Gênesis 28:15. É. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixareis até que te haja feito o que te tenho dito. Aqui é o texto base da lição, né? O que será estudar, né? Porque logo depois aí Jacó está na viagem, né? Chega à noite, tudo escuro, ele vai dormir, a almofada dele é uma pedra. Ele já tinha andado 135 quilômetros, já tinha andado, né? Com força. A Arã, para onde é que ele ia, ficava mais de 1.100, 1.200 quilômetros de distância. Ele tinha andado aí em média 10% do tempo, né? Então ele dorme e ele teve o privilégio de sonhar, né? De ouvir Deus durante esses sonhos, né? Não foi apenas sonhar com Deus. Nós aqui, a gente pode até sonhar com Deus, com o céu, com Jesus, né? E a gente já fica maravilhado. Eu tive um sonho assim uma vez na minha vida, que eu chegava em casa, estava tudo escuro lá fora, no meio da rua, né? Eu chegava em casa e estava tudo claro, assim, meio amareirado. Mas assim, uma clareza tão bonita que eu me acordei de manhã maravilhado. Eu disse, mas será que minha família está na presença de Deus e eu não estou? Assim, a minha interpretação, que depois a gente vai chegar nesse ponto aí, né? Mas aqui, Jacó ouviu Deus falando com ele nesse sonho. Imagina ele falando, Jacó, eita. E o que é que ele falou desse sonho? Né? O que é que Deus falou? O que é que ele prometeu? Ele estava indo saindo da casa do pai, né? Era. Indo lá para Para casa do tio, né? Tio Betuel, né? Labão. Isso, Labão. E nessa conversa com Deus durante o sonho, Deus promete presença,
que a gente vai ver lá, ele diz, estou contigo, eu estarei contigo, Jacó. Promete proteção, eu te guardarei, Jacó. Porque Jacó estava fugindo, né? Estava fugindo do irmão, estava assombrado, estava com medo, porque imagina aí você se encontrar com seu irmão no meio de um deserto desse, ninguém sabe o que é que ia acontecer, né? A gente, meu Deus, não tem nem como a gente pensar, né? Mas Deus diz, eu vou cuidar de você. Promete que ele vai retornar, olha, você vai para lá, mas eu vou lhe trazer de volta, né? Você vai para lá, mas eu vou trazer para cá de volta, olha. Fidelidade, garantia, né? Garantia de fidelidade, que ele diz, ó, não te deixarei até que eu haja feito o que eu tenha dito. Imagine você durante a noite, no sonho, você ouvir isso de Deus, né? E aqui é o início da transformação do nosso Jacó, né? Haverá problemas, todo mundo sabe, eu assisti, a minha primeira série cristã que eu assisti foi José, né? José do Egito, mas ele antes passou toda a história de Jacó para poder chegar em José, né? Para poder fazer a conexão. Foi, aí, meu amigo, foi bonito demais. Eu chegar em casa para assistir José. Era bom demais. Jacó, eu, você, todos nós somos falhos. E durante nossa caminhada vai haver problemas. Vai haver deslizes, vai haver crise. Mas olha a hora onde é que Deus se manifesta na vida de Jacó, né? No momento de crise, ele estava fugindo, ele estava assombrado, estava sozinho, sem nada no meio do caminho, e Deus se manifesta na vida dele. Mas como uma pessoa vai dormir com cheio de problema na cabeça? Assim? Porque se o cara está devendo a Energisa, você já não consegue nem dormir, porque sabe que no outro dia ele vai bater na sua porta. Mas assim, você dormir com problema, né? Mas ele dormiu e sonhou com Deus, né? E aqui, né, uma coisa muito importante, né? Deus falou com Jacó, prometeu presença, cuidado, proteção, mas nada empatou dele, durante o resto da vida dele, passar por problemas. Não é porque a gente é crente, estamos na presença de Deus, e os problemas, né? Está numa bolha, a gente é imune às coisas. Não, o crente fica doente, o crente morre. Se acontece tudo de coisa ruim, também acontece com o crente. Você viu que depois... a gente depois... está numa bolha que não vai acontecer nada, não. Você viu que depois desse sonho, ele chegou lá, trabalhou com força lá em Padanharã, foi enganado, né? Eu acho que ele foi o que mais trabalhou desses três, foi Jacó, porque ele foi lá, trabalhou não sei quantos anos por uma mulher, depois trabalhou por uma, sofreu, foi enganado pelo meu amigo, mas é porque, não é porque a gente somos crentes e nós não vamos passar por problema, é verdade? A gente tem vários exemplos aqui, pessoas crentes na presença de Deus aí, né? Nossa irmã Giovana mesmo, né? Luta na presença de Deus. E se não fosse a presença de Deus na vida dela, como é que ela ia enfrentar essa luta, né? Mas assim faz parte do processo, né? Para nos lapidar, para nos modelar. A gente é barro na mão de Deus, né? Ele vai nos modelando e vai nos preparando a enfrentar esses desafios, né? E a verdade prática? A verdade prática aí. Lê aí, mamãe, por favor. Bem alto. A verdade prática. Após o encontro com Deus, Jacó é transformado, ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Olha aí, a verdade prática. Que verdade prática, né? Quando Jacó teve esse encontro com Deus, o seu comportamento já vai começar a mudar. Quem era Jacó? Antes disso aí, né? Regeneração, no caso. Antes disso aí. Jacó enganou o irmão, né? Comeu a corda da mãe para enganar o pai. Imagina aí o velhinho lá. E ele com uma roupa velha, né? Com a roupa dizendo, não pai, eu sou Jaú mesmo. Eita, isso aí é uma traição terrível, né? O velhinho, não, olha, estou sentindo o cheiro de... A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Não, eu sou Esaú mesmo. Eita, bicho mentiroso. Eu acho que foi o ladrão, enganou ele, eu acho que ele pensou nisso na minha mão.
Estou pagando o que eu fiz. Estou pagando o que eu fiz. Mas assim, depois dessa noite aí, a vida dele vai começar a se transformar. Vai começar a se transformar, né? E quando foi nosso encontro com Deus? Nosso encontro com Jesus? Né? O que é que a gente começou? Porque eu sempre digo, quando a gente se converte, eu queria que a gente se transformasse de água por vinho, mas não é assim. Instantaneamente, né? Não é assim, né? Eu já queria sair, mas a gente sabe que tem um processo, né? Tem um processo. Né? Quando eu me converti, esse caminho para casa aqui, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa, né? Linda, as meninas falando, eu não entendia nada. Eu saí um furacão na minha mente aqui, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Isso é certo, isso é errado. Isso é errado, isso é certo. Mas depois do encontro com Deus, a gente vai mudando, né? Deus vai nos ensinando, o processo vai acontecendo, vai caindo os carrapichos, a gente vai abrindo nossa mente. Quando a gente abre a nossa mente e vê o que a gente fazia era errado, aos olhos de Deus, né? Porque aos nossos olhos era tudo certo. Como eu digo, né? Eu obedecia pai, mãe, obedecia os mais velhos, pagava as contas. Para mim, eu já estava no céu. Mas quando a gente vê, na verdade, né? A gente vê que a gente está muito longe, né? E nós fomos encontrados por Deus, e nossa vida foi transformada e continua sendo transformada por Deus, para a glória dele. E a introdução, só para a gente se localizar na história, né, que vai dar continuidade a continuidade do que Samara ensinou semana passada, né? Vimos o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó. Depois do episódio resultou uma perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca, né, a sua mãe, aconselha Isaac a Jacó ir embora, né, para a casa do seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho e mudou a sua vida. Aqui nós vamos se localizar, né? Esaú estava com ódio da cara de Jacó. Ódio fervendo. Estava com ódio mesmo, né? Os olhos fervendo, né? Queria matá-lo. A mãe soube, né? Está lá no verso do 1 a 9 do capítulo 28. A gente vê essa novelinha aí, esse episódio, né? Aí Rebeca soube, né? Olha, teu irmão quer te matar. Vai embora para casa do teu tio em Harã. E 850 a 950 quilômetros, quando ele já estava na casa do tio, né? É longe, né? 900, quase 900 quilômetros. Aí Isaac chama Jacó, aconselha para ele tomar uma esposa lá em Canaã. É outra novela. Aí manda ele ir para Padã Arã e lá toma uma esposa. Uma esposa que ama a Deus, né? Uma esposa do nosso povo. E Isaac dá mais uma bênção a Jacó. Aí no verso 28, no capítulo 28, 3 e 4. Vamos ler aí, para a gente entender esse. Capítulo 28, verso 3 e 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e Olha a te bênção. faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aí Jacó, ouvindo seu pai dando mais essa bênção, foi embora. Chegou lá no meio do caminho, se deitou para dormir, e é onde é que nosso primeiro tópico vai ser exposto agora, né? O sonho que mudou a vida, mudou uma vida, né? Uma escada que tocava ao céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aqui a gente vê que esse sonho, esse daqui, né, como todos os sonhos que Abraão,
Isaac sonharam, veio da parte de Deus de verdade, né? E mudou a vida de Jacó. Ainda bem que a irmã Márcia está aqui, né? Tem esses anos de evangelho. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta a ela aí. Não, perguntar a mãe É. Não, mas você vai estar de mamãe também. Gênesis 10, 28, 10, 11 e 12, tópico 1. Já vimos isso na introdução, mas vamos ler. Da leitura da revista. Para ler o verso 10, 11 e 12. 10, 11 e 12, capítulo 28. Jacó partiu de Beceba e saiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e se fez e deitou ali para dormir. E sonhou, eis que estava aposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Pronto. Esse era o sonho do nosso Jacó. Como é que estava a mente de Jacó? Deixou a mãe aflita, deixou o pai cego em casa, O irmão irado. cansado, o irmão, com sangue nos olhos, querem pegar ele, né? Estava num lugar desconhecido, porque estava no meio do nada, né? E olha como é que estava a mente de Jacó nesse momento. Como sonhar com algo bom? Eu não sei como é que ele conseguiu sonhar com algo bom, né? Mas ele sonha. Ou é Deus que faz a conexão e fala com ele diretamente, porque eu acho que na cabeça dele não tinha nada para ele sonhar, né? E ele vê aqui uma escada que chega aos céus, os anjos descendo e subindo. E nesse sonho, Deus fala com Jacó, né? E aqui é onde é que gera a pergunta, né? Como saber que tal sonho é da parte de Deus? Me liga aí. Eu já ouvi falar, né? Eita, eu sonhei com um dente, vai morrer gente. Rima, é uma rima? Não, é mais ou menos, né? Os antigos que falam. Quando eu me converti, eu via que eu sentado aqui, a mulher sonhou isso. Mas falou com uma mulher não sei da onde, que ela interpreta sonhos, não sei o quê. Poxa, isso não é macumba não. Mas, irmão Márcia, que já há tantos anos Mamãe também, pode responder. Não fique calada não. Eu acho que ali depende como se diz, da intimidade dele, né? Porque eu acho assim, que mesmo a gente estando errada, a misericórdia de Deus é conosco, né? Então, eu acho que depende dele ali, como se diz, ele sonhou. Aí, pelo que ele estava passando ali, Não, assim, sobre interpretações. Se eu chegar aqui com um sonho meio aperreado, aí eu chego, não, irmã Morgana, eu tive um sonho assim, você consegue interpretar isso? Tem alguém que consiga Eu interpretar acho que é quem isso? tem um dom de interpretar, não? Tem algum José aqui? eu acho que as pessoas, elas baseiam pela Bíblia, né? Pode ser que vá. Baseia pela Bíblia. Por exemplo, Deus deu esse sonho a Jacó. Aí, eu acho que pela Bíblia, assim, aí a pessoa traduz, né? E aí, Daniel? Em relação a Essas isso, pessoas que interpretam sonho. eu vou dizer minha opinião. Eu sou um pouco cético em relação a isso, né? Eu sou cético porque o que a Bíblia fala lá em Hebreus, Deus se revelou de várias maneiras, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas por último, às vezes se revelou através de seu filho. Eu, Daniel, com a experiência de Daniel, eu não preciso de revelação maior do que a Bíblia, não. Chegou para mim, tive um sonho assim, Daniel, tu revela, você não interpreta o sonho. Infelizmente, eu vou lhe aconselhar algo para você na sua vida, alguma interpretação. Eu acho que é para quem tem um dom de interpretar. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, né? Tem essas pessoas que têm esse dom de verdade. Eu também sou um pouco cético. Mas eu fiquei cético depois de muito sofrer, né? Porque Mas que Deus revela através de sonhos, revela. Porque Ele me revela através de sonhos.
Só que ainda sou um pouco leiga para saber se foi sonho ou se foi revelação, entendeu? Mas quando você começa a orar, ele lhe diz. Pronto, mas você chega e diz a mamãe, por exemplo, né, diz o sonho a mamãe, não, olha, isso aqui foi desse jeito porque o dentro caiu, vai morrer gente. Exemplo, né? Isso Não, mas não assim não. Isso aí não tem base bíblica para isso. Pronto. Não, também não. Agora, quando eu casei e vim morar aqui em Campina Grande, a gente saiu daqui e foi para Garanhuns. A gente foi transferido para Garanhuns. Aí Deus eu acho, isso aí eu achei muito idêntico, eu creio que foi Deus. Eu sonhei que eu estava deitada na cama que a gente tinha aqui em Campina Grande e eu não tinha nenhum filho. Aí eu estava deitada aqui na cama que eu tinha aqui em Campina Grande e eu tinha 3 crianças. Só que uma criança caía da cama e sumia. Eu sonhei, pronto. Sonhei, tive esse sonho e nós fomos para Garanhuns e depois a gente voltou para cá, a mesma igreja transferiu a gente para cá. Aí eu tive 3 filhos aqui, como se diz, na mesma cama. Enquanto a gente estava aqui, como se diz, na mesma cama. Só que o primeiro foi um aborto. Aí eu identifiquei assim, o que caiu da cama e sumiu é o que eu perdi. Então, o que eu imaginei? Eu disse, nós vamos ficar em Campina Grande e a gente vai ter, enquanto, como se diz, eu não tiver 3 filhos aqui, eu acho que a gente vai ter 3, o período que a gente vai ficar aqui, eu vou ter 3 filhos aqui. Aí o que aconteceu? A gente ficou morando aqui um certo tempo, teve os 3 filhos, né, o avô, Filho e Isaac. Aí a gente foi transferido. Daqui a gente foi transferido e foi embora, outros cantos, ainda foi onde nasceu a Noemi, a Júlia. Então eu sinto que aquele sonho ali foi uma revelação de Deus. Agora, Tem uma mulher aqui, ela trabalhava aqui na escola, que meu menino estudou, ela me perguntava. Um sonho que eu sonhei, eu não entendi, foi bem confuso, eu contei a ele do mesmo jeito que ela falou, aconteceu do mesmo jeito. Eu acho que você tem que ter o dom. Aí ali você ora, né? Você começa como foi com José, e ali ela vai interpretar, através da oração. Deus vai dando o discernimento a ela do que é. Não é chegar e dizer, foi um dente, porque a gente tudo foi dito que vai morrer, né? Não. Pelo seu sonho ali, ela vai orando e do mesmo jeito que Deus dá a revelação, a pessoa que chega até você, vai acontecer assim, ou aconteceu tal coisa, eu acredito que seja assim, né? Não sei. Aí no início da minha fé, a gente fazia os cultos domésticos, né? Foi uma campanha lá em casa, o bicho estava pegando, a gente fez uma campanha lá em casa, aí veio um colega, né, pregar lá em casa, aí teve um sonho, e estourando, uma guerra, essa bomba desse cara. Aí eu fiquei impressionado, né? Caramba, e agora, hein? Aí eu mandei a mensagem para Tony, né? Tony, ó, assim, aí ele manda, ora a Deus, ora a Deus, leia mais a Bíblia e ora a Deus. Pergunta a ele, né? Você sonhou? Pergunta a ele. Se for da vontade dele lhe explicar, mostrar onde é que é, ninguém vai saber e depois você vai saber que não sonhei com isso, foi isso. Como a irmã falou aí, né? Aí eu comecei a não dar mais ouvido esse negócio de sonho, nem procurar os intérpretes. Eu acho que sonho, quando a gente tem um sonho, ou bom ou ruim, eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer. Senhor, se for, orar. Em cima do sonho, orar. Se for ruim, Senhor, ó, eu sonhei isso. Se for coisa do inimigo, repreende e dá o livramento. E pronto. Se for bom, Senhor, se for de ti, vai cumprir, não sei o quê. Ele dá assim. Pronto. Aí, os sonhos entre os patriarcas era onde Deus mais falava, né? Abraão a gente viu várias vezes no capítulo 12, no 15, no 18, no 22. Isaac em Gênesis 26, no verso 2 a 5 e no 24. E Jacó começa a sua jornada conversando com Deus em sonho. Então, sonho é um lugar que Deus gosta de falar. Amém? E no tópico 2, Deus se apresentou em sonhos a Jacó.
Olha aqui. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. Isso aqui é bonito, né? E o Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara ao seu pai. Aqui, olha onde é que Deus estava nesse sonho. E é muito bonito, por isso que eu peguei aqui essa minha Bíbliazinha aqui, antiguinha. Essa aqui é antiga. Aí, onde é que Deus estava? Lá no verso 13 da revista aí. Verso 13, capítulo 28, verso 13. Jacó estava sonhando, vendo a escada, e onde é que Deus estava? Lê aí, por gentileza. Dele. Estava em cima ou estava perto? E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Verso Israel. 13. 13, estou vendo na minha Bíblia. Na sua Bíblia, vá. Eis que eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Na revista. A minha estava em cima dela. Tá vendo? Na revista está em cima. Eis que o Senhor estava em cima dela. Oh, Da escada. ele está tendo um sonho, está vendo Deus lá em cima, né? Mas ao mesmo tempo Deus está perto dele, né? Porque ele escuta a voz de Deus, né? Como se estivesse aqui do lado dele, né? E as traduções mais Está antigas, em cima dela. Em cima dela, né? as traduções mais É antigas, em cima dela. é em cima dela, né? Mas as traduções mais antigas, Diga, mas não tem igual da revista, né? quando a gente está Consegue mirando ler? assim, Ele tá vendo Consegue ler? Na leitinha? quando a gente está mirando aqui, perto dele estava Deus, o Senhor. Eita, ai. E Jacó sonhando, vendo os anjos, né, frenéticos, subindo e descendo, mas ouvindo Deus falando ali pertinho dele, né? E quer apresentação melhor do que essa? Imagina aí, a gente se arrepia só de ficar ouvindo. Imagina ele ali no meio de nada, né? Aqui na minha tradução, aqui a minha Bíblia também é uma Bíblia tem a tradução. Ó, também poderia ser traduzido, né? O Senhor estava sobre ela, que é a escada, referência à escada, né? E na escada, em relação. Cadê aqui? Olha aí. Também poderia ser traduzido como o Senhor estava sobre ela, referente à escada. Sobre também. vendo? A tradução. Ninguém pode imaginar o poder de Deus, né? A gente imagina assim, mas não tem como dizer, né? Mas esse Deus Todo-Poderoso se aproxima dos pequenos, né? Da gente. Isso está em cima. A gente é uma gota de água lá, aquela gota que sai assim, ó. E Deus chega perto de Jacó, fala com ele: eu sou teu Deus do teu pai, do avô, né, Abraão, sou Deus de Isaac, do teu pai. E agora ele está falando com Jacó: Jacó, vai acontecer isso. Aqui Jacó entra na história que começou lá no capítulo 12. Aqui começa, né? E uma coisa assim, não sei se os irmãos notaram, né? Deus não diz que é o Deus de Jacó. É, o Deus de Abraão, seu pai. Nesse momento aqui, né? Que ainda não era o Deus de Jacó. Jacó, né? Não tinha ele ainda como Deus, né? E aí, como a gente está estudando aqui está começando o processo da vida de Jacó, né? Vai ter os processos, os desafios, né? E lá na frente ele vai se render a Deus. E será que ele vai ouvir essa frase? Eu sou teu Deus? Aí a gente vai ver. Já é as condições. As promessas de Jacó, as promessas de Deus a Jacó. Fecha que a partir daí, Deus é que procura Jacó, né? Deus é que procura o pecador. É o primeiro passo, eu né? tenho na minha mente que é Deus que procura o pecador. Porque quem está perdido é o pecador. Perdido no Não é meio Deus do que nada. está perdido. Então Deus é que procura o A coisa pecador. mais linda. Do escuro. Não é. Deus, a coisa mais linda. Quando ele era solteiro, que ele saiu aqui da nossa casa e disse: mãe, eu vou morar só. Ele arrumou uma namorada lá pelo Araxá e de repente, mãe, eu vou morar só. Mas eu sabia que Eliasir nunca teve estrutura psicológica, física e nem financeira também para dirigir uma vida sozinho. Aí eu disse: Eliasir, meu filho, você nem tem estrutura psicológica, porque ele, de vez em
sempre foi uma criatura assim, muito frágil. Eu tive depressão dele, na gravidez dele, aquela coisa toda, pós-parto, e eu sei que ele adquiriu alguma coisa que... Aí eu disse, não, você não tem estrutura, nem psicológica, nem física, nem financeira. Não, mas eu vou. Eu disse, tá certo. Você quer ir? Você vai, mas você está quebrando a cabeça. Ele foi. Aí para encontrar a conversa, aí começou o rebuliço na vida dele. Acabou com tudo que ele tinha, até as roupas que ele tinha, e aquela coisa toda, e de repente, aí eu tive um sonho um dia, e aí ele foi, e aí saiu da nossa igreja e foi frequentar a igreja da namorada. Aí eu sei que no começo eu disse, nossa, acho que eu estava errada. Aquela bênção, ele cooperando na igreja, aquela bênção, de repente Eliasir sumiu. Aí eu tive um sonho com Eliasir, nós todo mundo dentro da igreja, e uma pessoa assim, dirigindo ele na frente da pessoa, tipo assim, rendendo ele como punhal. E nós tudo dentro da igreja assim, olhando assim, e não podia fazer nada. Não, o sonho foi só esse. Aí eu fui lá, chamei ele, conversei com ele, disse, Eliasir, tenha cuidado. O inimigo, tenha cuidado, que eu tive esse sonho com você. O inimigo está atrás de ceifar você. Tenha cuidado. Contei o sonho, água. Aí passou. Aí quando foi ele sumiu para lá. Aí quando foi um dia, aí a namorada dele liga, o pai dele, Senhor Geraldo, vem buscar Eliasir aqui, porque se o senhor não buscar Eliasir, ele vai morrer aqui. Eliasir estava na profunda das profundas da depressão. Irmãos, quando eu cheguei na casa de Eliasir, ele morava, o pastor deu um apartamento em cima da igreja, a igreja era assim no morro, aí tinha um apartamento aqui, a igreja aqui e o apartamento aqui. Quando eu entrei nesse apartamento, os irmãos não têm noção do que eu vi ali dentro daquele apartamento, não. Para você andar, você tinha que afastar assim, os papéis, as coisas. Quando abria a geladeira, os tampuru caindo assim, ó. As panelas por meio assim de caselando os mofos, aquela coisa toda. O inimigo ia ceifar mesmo. Aí foi quando ele voltou para casa. Aí voltou para casa e deu a vitória. Então, eu tenho certeza que aquele sonho ali foi algo que Deus mostrou, algo assim que, como se diz, para a gente orar e Deus deu o livramento, que Deus deu, graças a Deus. Amém. Veja só, aqui as promessas de Deus para Jacó. Terras, descendência, como o pó da terra, né? Proteção, cuidado, fidelidade. Olha as promessas, né? Umas bênçãos, né? Mas, olhe para Jacó, como é que Jacó estava, né? Estava dormindo, estava ali, mas Jacó tinha enganado o irmão, o pai, estava fugindo, a sua mãe estava triste, né? Estava todo enrolado. E no meio do caminho, como ele disse aí, Deus encontra Jacó, né? Cheio de mazelas. E se fosse a gente que encontrasse um caba desse, né? Enganador, o que é que a gente ia fazer? Punição, né? Tinha que sofrer, faca na caveira, tinha que ser justiça. Mas nada disso, né? Deus chega com misericórdia, chega com graça, com tanto que a gente estudou, né, naquela outra revista, né? Mas eita, Deus está recompensando o erro, né? Deus aqui está recompensando, incentivando o erro, né? Nada disso. O que para a gente é erro, né? Para Deus, Deus chama de graça, né? Ele merecia o castigo? Merecia. Estava enganando, tinha roubado, porque uma bênção, né, da primogenitura era uma das maiores bênçãos na antiguidade, né? Mas isso aqui nos leva, né, a Jesus, né, que nos dá graça, nos encontra do jeito de Jacó, cheio de problemas, cheio de mazela, e Jesus oferece o que a gente? Punição? Graça e misericórdia. Graça, misericórdia e promessas, né? Promessas de céu, né, de uma vida eterna. Claro que nós temos que arrepender, né? Temos que
responder positivamente ao chamado dele. Abandonar o pecado, obedecer a palavra, tudo bem. Mas assim, o que eu acho bonito aqui é que Deus, parece que está aqui, os primeiros sementes do evangelho que ia vir lá na frente, está aparecendo aqui, né? Jacó todo enrolado e Deus chega e fala de promessas. Né? Eita, é bonito demais, viu? E a gente diz que o Deus da antiguidade era muito carrasco. Olha aí, quando a gente vai lendo e estudando a palavra, que não é assim. É igual um filho de um crente, né? Aí, porque Jacó com certeza nasceu e se criou ouvindo a palavra. Deve ter ouvido muito, né? Muito. E assim, veio ter um encontro com Deus depois de grande, né? Ele já estava velhinho aqui. A semana passada a gente vai ver como é que ele estava a idade dele aqui. Aí do mesmo jeito, nasceu e se criou, às vezes a gente traz pequenininho e acha que tem que ir no encontro, mas quando chegar a uma certa idade, o senhor tem aquele encontro com aquele Com jovem. certeza, né? E Isaac com certeza passou todas as histórias que teve com o pai, né? Como Deus foi misericordioso com ele para os seus filhos, né? Com certeza. Então aqui as descobertas de Jacó. Jacó se acorda descobrindo as coisas, né? Primeiro ele descobre a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse, aqui vai ser importante, viu? Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do lar, em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é esse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou-se que Jacó não estava sozinho. Né? E aqui Jacó fica surpreso em saber que aquele lugar ali, aquele momento, era a presença de Deus. Descobre que Deus estava ali. Né? Eu acho que Jacó não esperava nunca encontrar Deus no meio do nada, né? De noite. Quando é que ele ia pensar que ia naquele momento ia encontrar Deus? Né? E Jacó diz, no verso 20, Jacó diz, vamos achar. No verso 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu acho que Jacó só achava que Deus ficava só nos tempos, né? Mas Jeremias, lê aí, mamãe. Jeremias 23, bem alto. Rasga a voz aí. Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24. Eu acho que Jacó pensava que Deus só ia se manifestar lá no Monte Moriá. Jeremias 23. A mulher samaritana, né? Jesus fala, né? Jeremias 23. Tem muitos outros. Tem tanto. Mas, vamos lá. Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24. Eu sou apenas Deus. Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não vejo, diz o Senhor, porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Está vendo? Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-lhe alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra. Olha o tamanho de Deus. E tem, olha, Salmo 139, 7 a 10, Provérbios 15, 3, Jó 34, 21, Salmos 33, 13 a 15, Salmo 139. Aí a gente vai pensar um pouquinho qual o tamanho de Deus, né? Pensando que nós estamos sozinhos, né? Como Jacó pensava aqui, mas Deus estava lá, do lado dele, né? A gente pensa que Deus só está na igreja, mas o véu foi rasgado e Deus está perto da gente. Só basta a gente fechar nosso quarto e orar. Né? Imagine isso. Eita, eu vou buscar Deus, eu tenho que ir para a igreja. Tudo bem, ok. Mas em casa também pode. No meio do caminho que eu vou para trabalhar,
Ali é meu encontro com Deus, ali quando eu vou de manhã, Jesus de novo, ai, vem comigo. Essa semana chovendo, ontem, sexta-feira, né? E dá tempo de eu chegar. Eita, meu amigo, quando eu cheguei lá naquele canal, tome chuva. Ah, eu disse, não, vou ficar aqui, né? Aí orei, mas não parou de chover não. Aí, até que o homem com uma caminhonetezinha, mas eu trabalho ali, eu vou te levar. Aí, me levou. Graças Fez a oração Deus. de Elisa, que é a oração de Elisa. Eu não estava orando, eu disse, não, se parar de chover eu vou voltar para casa, que já era quase 8 horas. Mas a gente pensa que Deus está só quando a gente está lendo a Bíblia, ou só quando a gente está orando. Mas Deus está perto da gente a todo tempo, né? Jacó estava cansado, no escuro, no meio do nada, e ali Deus se manifesta, né? E onde você descobriu a presença de Deus? Aonde a primeira vez que você sentiu aquele frio, que você sentiu os ossos balançados dentro da carne, né? Chorou, aí ali, que momento foi esse? Novamente aqui, ó, no tópico 2, Jacó descobre a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho. Justamente Betel, né? Significa casa de Deus. Né? Com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Né? Ele descobriu ali a presença e agora ele descobre que é a casa de Deus. Né? Mas olha essa expressão aí no verso 17. Verso 17, capítulo 28 e verso 17, que ele diz: quão terrível é esse lugar. Vou aqui no meu codiformes aqui. Verso 17. Quer contar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. 17. Isso, O meu é maior. E Vai. temer. Vai, não, olha, quão temendo vai? Como é que está o seu aí? E temer. Disse. E disse: qual terrível é este lugar? Terrível, e o teu? Daniel? Este não é Temível. outro lugar senão a casa de Deus. Temível. E esta é a porta dos céus. Vou passar aqui mais dentro, senão eu vou ficar cego. Deixa eu ler o 18 e o 19, velho. Não, mas assim, só por essa tão temível. Porque que expressão é essa? Terrível, temível, né? Parece algo ruim, né? Eu sempre fiquei com isso na minha Quão cabeça. terrível, é algo ruim. Essa tradução pode ser usada de forma negativa, né? Com português. Né? No português. Mas, né, o hebraico antigo, olha, né? Diz quão impressionante. Poderia mudar, né? Poderia mudar essa frasezinha. Né? Quão impressionante. Aí tá certo, né? Ali é a casa de Deus. Tão impressionante. Quer dizer que no hebraico, terrível quer dizer impressionante. Tão impressionante. Aí ele bota temível Ou e terrível. Por isso que eu não entendia quando eu vou dizer. por isso é Esse impor- Deus é terrível. Por isso é importante a gente ir mais pro original lá para Entender, porque né? tem certas palavras que tá no hebraico lá que não Com tem no português. tremendo. Aí o tradutor tremendo. tenta achar mais fácil para poder traduzir. eu não sei porque que eles botaram terrível. É igual aquele versículo do Salmo, eu sempre ficava dizendo assim, meu Deus, mas por que terrível? De um modo tão terrível fui formado no ventre da minha mãe. Vai. Impressionante. Por isso que é bom EBD, tá vendo? Não. Depois é que eu fui entendendo, né? Depois que... E a casa de Deus? Ali era a casa de Deus? Hoje Jesus me deu foguinho. Ali foi o lugar onde Deus se manifestou para Jacó, né? Ali foi um lugar de encontro com Deus, né? Jacó estava impressionado, reverente ao Senhor. Agora ele já saiu, não, agora, né? Jacó se encontra com Deus naquele lugar, ele está maravilhado, né? Mas ali era a casa de Deus, semelhante ao que a gente leu em Jeremias, né? Isaías 66:1. 66:1. Emmanuel Emílio, Isaías 66:1. E onde é que é a casa de Deus? 66 Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono Olha. e a terra é o meu estabeiro. Onde está a casa de Deus que vós edificais em mim? Olha aí.
E onde está o lugar do vosso descanso? Ore mais, tenha mais intimidade, comunhão com Deus. Aí, onde é que Deus vai habitar, né? No nosso coração, no nossa mente, né? Aí a gente tem um negócio aí, podemos dizer que nós podemos ser a casa de Deus ou a habitação de Deus, né? Não é naquele logo. Aqui ele está maravilhado, ele está impressionado. Por isso que ele diz que ali é a casa de Deus. E muito bonito, viu? E Jacó descobre as portas do céu. Descobriu a presença, descobriu a casa e agora descobre as portas do céu, né? Sabemos que uma porta é uma abertura através do qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme revela a palavra de Deus, a porta é o acesso aos céus. Quem é a porta? Jesus Cristo, né? Ele mesmo declarou, Jesus mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e aí entrará e sairá e assará pastagem, né? Eita, aqui Jacó viu a escada, né, que levava aos céus. Deus estava lá em cima. Ele já pensou, aqui é a porta, né? Aqui naquele lugar é a porta, Deus está ali o céu está ali, né? Logo na sua frase a frase foi: esta é a porta do céu. Já entende que ali se tornou a porta do céu, né? Lugar de encontro entre Deus e o homem. E nosso comentarista aqui da revista é Douglas Batista, não se esqueça desse nome. Ele, eu não sei se por causa de muita rapidez, né? Para entregar o trabalho, ele deu uns errinhos aqui, mas aqui eu acho que até que ele acertou, né? Ele usa o João 10:9. Lê aí, Morgana. João 10:9. Para remeter qual é a nossa porta. Usando a história de Jacó sobre a porta do céu, o comentarista vai e remete a Jesus Cristo, que é João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagem. Aí, irmã Márcia vai ler João 1. Agora não sei se eu botei aqui 51 ou 5. Se tiver 51, a senhora lê. João 51 tem. Tem, então lê. Disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Daí. Cristo é a nossa escada. Hoje Cristo é a nossa escada, né? Nosso mediador entre Deus e o homem. E João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Pronto, fechou com chave de ouro. Jesus Cristo é a nossa escada. Quem está na escada de Jesus, que é Jesus Cristo, para chegar ao céu? Glória a Deus que nós todos estamos subindo essa escada, né? Amém? E o terceiro é a coluna de Betel. Aqui foi bom, viu? A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, ele já acordado aqui, né? Jacó decide demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta de verdade. Pleno de sentido e de devoção sincera, ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus, né, por tudo o que lhe proporcionara, demonstrando o seu amor e o seu cuidado, mas fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou uma pedra que lhe servia de travesseiro e levantou como uma coluna que serviria em memorial ao Senhor. Amém? Gênesis 28, 18. Gênesis 28, 18. É para ler? Vê aí. Depois do pão terrível. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome Betel. Olha aí. Que é Já casa se de Deus, né? acorda Betel. outra pessoa, né? E urgentemente, o dia clareando, ele ali não espera, não adianta, não havia aquele momento, né? Jacó pega uma pedra, aquela pedra, né, que era a almofadinha dele,
botou assim, ergueu e falou, né? Deus falou comigo nesse lugar, né? Como que aquela pedra fosse um testemunho daquele momento. E ali torna um memorial, um lugar especial para Jacó. Eu acho que toda vez que Jacó passava lá, ele disse ali. Foi aqui que o Senhor falou comigo. Que Deus falou, né? Qual o seu memorial? Qual o seu memorial que você ergueu? Né? Aquele momento que você teve uma experiência com Deus, que você pode dizer, eita, daquele dia em diante a minha vida mudou. Até que foi na conversão. Na conversão é um memorial. Não, eu estou dizendo que vai botar uma pedra em todo canto. Mas o memorial, assim, que você se lembra, não, depois daquele dia, ali foi um memorial na minha vida. No batismo eu também não entendi nada, mas naquele dia foi um memorial. Também deitei depois do almoço para ver se eu dormia, também não dormi. Só pensando, agora, Jesus. Aí depois, hoje eu vejo que ali foi um memorial na minha vida. Né? E quando você chorou a primeira vez na presença de Deus, ali também é um memorial. Quando você orou e a oração foi ouvida, ali é um memorial. Eu acho que a gente deve ter bem muito de pé em casa para esses memoriais. É o marco que você lembra. Ali Deus falou comigo. Então o memorial é isso. A gente vai ver muito José, Josué fazendo isso. Né? Josué, depois que passa do Rio Jordão, ali ele faz um memorial, porque ali ele viu que Deus parou o rio, aí botou as pedras ali no meio. Ali é um memorial. Amém? E agora o voto de gratidão a Deus. Aqui é muito importante. Viu? Aqui nosso Jacó está impressionado. Nosso Jacó aqui, meu Deus. Né? O voto de gratidão a Deus. Veja aí, ó, verso 20. Após consagrar a coluna de Betel, tudo bonitinho, Jacó fez um voto com Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que, se Deus fosse com ele, e o guardasse na viagem, lhe desse pão para comer e vestes para vestir. E se um dia voltasse em paz para a casa de seu pai, né? Ele não acreditou em assim. O Senhor seria seu Deus se acontecesse isso. E Deus prometeu para ele, não foi? Quem é Jacó? Jacó fez um voto com Deus. Lemos os versos, olha aí, os versos. Esses versos aí. É o do 20 em dia. Né? Não, o verso 13 a 15. 13? Lê aí o que é que Deus tinha falado para Jacó. No 13, né? Isso durante o sonho, viu? Desde que o Senhor estava perto dele, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac. A terra em que você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para leste, para norte e para sul. E você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o 21, 22? 21 e 22. Jacó. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sim. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que concederes, certamente te darei dízimo. Jacó está repetindo tudo que Deus tinha falado no sonho. Isso é gratidão? Isso é gratidão? Ele repete tudo que Deus prometeu a ele. O que é Eu isso? acho que Jacó está bem igual Daniel e Emanuel. Ele teve o sonho e ele está aqui achando que não é de Deus ou não. Eu acredito em sonho ou não? É aí que eu digo, eu acredito em sonho. Eu, Noemi, acredito em sonho. Porque o sonho nos leva a buscar a real resposta. O sonho não é algo, não é um talismã, não é o dente, né, que vocês falaram tanto aí, não é sonhar com noiva que segundo os mais antigos, é sinal de morte, ou é uma coruja que canta, que é sinal de morte. Não, o sonho você precisa saber definir se é sonho de Deus ou
ou de barriga cheia, como meu pai dizia. É nesse momento aí que Jacó está questionando o sonho, que Deus diz e confirma a aliança com ele. Eu tinha esse negócio de sonho, mas como o pastor falou disso, ore mais. Né? A irmã Márcia, quando fala dos sonhos dele, ela tem muita oração ao redor, né? Aí sim, aí a gente aprende. Mas lá no início eu era totalmente, né? Eu estava pensando no meu processo. Né? É porque nós, tudo ao nosso redor vai dar oração. É. Tudo que acontece com a gente tem que orar, tem que orar no meio, orar depois, para que o Senhor verdadeiramente nos mostre. E aqui, é como ele falou, a gente ora e Deus revela pela Bíblia, né? Deus ali vai mostrar se é dele ou não através da Bíblia. Aqui é o início, né, da mudança de vida de Jacó, né? Jacó acordou no sonho, nova criatura, né? Ele está impressionado, ele ouve aquelas palavras, e depois do memorial, né? Que ele faz o memorial, faz aquele todo negócio ali, e aí ele pergunta: se acontecer, o Senhor será meu Deus. Eu não posso crucificar Jacó, né? A gente não pode crucificar Jacó. A gente é tudo igual a Jacó. A gente é tudo igual a Jacó. Depois de tanta promessa de Deus, né? Ele lá embaixo, lá no 21, ele ainda diz, não, no 20, né? Ele ainda foi fazer um voto ainda. Meu Deus. Ele não é como Abraão, que Abraão já ouvia, aí ficava calado, né? Você vê que a geração vai mudando, né? Abraão ouvia e ia embora. Jacó aqui já, poxa, será? Mas é o processo, né? Os propósitos de Deus, ele vai aprender. A gente está aqui uma manhã que ele está se acordando, né? Ele pode estar. A gente viu Pedro, né? Quantas vezes Pedro errou junto com Jesus, mas depois se ajeitou, né? E o último tópico é o conserto de Deus com Jacó. Aqui nosso comentarista, ele dá um pinote aqui de 7 capítulos. E para chegar nesse capítulo 35, é mais de 20 a 25 anos. É um pulo grande. É um pulo grande. Jacó passou por muita luta, aí, tinha sofrido, feito... Já tinha passado 21 anos, tu disse, né? Já tinha nascido os filhos dele, já tinha se casado 3 vezes, 3, 4, né? Meu amigo, ele estava aqui... Aí ele se casou 2, né? Mas teve 4 mulheres, né? Quase concubinas. Aí nosso Douglas Batista dá um pulo de 7 capítulos. Aí aqui diz, olha, contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus, decide obedecê-lo, e o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do conselho. Mas rapaz, ele já deu um pulo já lá pro final. Douglas Batista, assim você... Mas com Deus não tem esse negócio de pulo, né? Com Deus as etapas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. Seria bom eu ter me convertido e estar com a minha mentalidade de hoje, que ainda precisa aprender muito. Mas seria bom se eu me convertesse naquele dia, no outro dia já não tivesse com essa mentalidade. Mas não é assim. Tive que aprender, tive que chorar, tive que ver que eu era muito incrédulo. E continuo sendo, né? Porque a gente, né? Difícil, né? As dores são necessárias, as lágrimas são necessárias, os aperreios dentro de casa é necessário, né? Tudo para a gente amadurecer, né? É o crescimento espiritual. Jacó, desse capítulo 28, é uma pessoa. Do capítulo 35 é outra, totalmente diferente. Por isso que ele ouve Deus, né? O processo teve que acontecer, né? Sofreu, foi enganado, um monte de mulher, e aperrei, mas aprendeu, obedeceu, né? Aprendeu a confiar, aprendeu a ouvir. E esse é o processo de Deus. Não tem pulos. Bem queria que a gente convertesse hoje e a gente já estaria no céu, mas não é assim. Se a gente está vivo, a gente tem algum processo a passar. E com o nosso processo, outras pessoas vão aprender. Né? Amém? Então, encerra aqui nossa aula. Domingo que vem. Domingo que vem, olha,
o processo que o homem pulou. Jacó é enganador. Jacó de enganador a homem de honra. Aí ele pula isso aqui todinho. Porque eu vi que eles passaram muito, o nosso Douglas Batista passou muito tempo com Abraão, né? Mas tem muita história, tem muita coisa. E era para ser uma revista aqui, devia ser 3 revistas. O que menos fala um pouquinho é de Isaac, né? Mas de Abraão e Jacó é bem extenso. Bom? Então, tem algum comentário, alguma dúvida? O Daniel está aí para responder. A gente vê, né, a gente aprende que é desse modelo aqui de enganador para homem de honra. É o que acontece hoje em dia, né? Às vezes a gente vai pegar a palavra para alguém e eles pegam e falam, um comedor de feijão igual eu mesmo, vivia aí matando, roubando, não sei o que, e agora quer dizer que é santo. É desse jeito. Aí é onde a gente tem a resposta. Foi a próxima lição ou não? Eu escutei essa frase aí, irmã Márcia. Chamaram, convidaram para o culto. Falou desse jeitinho aí. Você é um comedor de feijão igual a gente. Mas ninguém é obrigado, né, meu filho? Obrigado. Próxima lição, Manuel. Jacó de enganador a homem de honra. Eu acho que a gente dá para juntar essas duas. A 12 e a 13. Quem vai falar do capítulo 32? A reconciliação de Jacó com Esaú. Acho que dá para juntar as duas. Tradição. Aí termina domingo. Vamos lá, a gente vem se conversando. Amém? Algum comentário? Irmã Morgana, mamãe? O menino aí? Pode perguntar. Não, estou dando glória a Deus, gente me perdoa, mas estou dando a glória a Deus que as crianças não veem, para me aprender mais um pouquinho. Amém? Vamos orar? Aproveitar a nossa irmã